Oi, gente. Bom, eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre sobre uma questão que eu demorei muito, né, para conseguir achar a base bíblica para ela, que é a reencarnação, né? Bom, eu sempre fui muito religioso e fui para a igreja evangélica. E lá a gente aprende que só existe o céu e o inferno, né? E que você tem uma vida só para se virar, para que você possa ir para o céu, né? Morar com Jesus. Isso foi uma coisa que sempre eu questionei dentro de mim se realmente era assim, né? E, e eu estudei a questão da Bíblia, a questão da reencarnação, mas antes de eu chegar nesse ponto, eu comecei a estudar a questão da crítica textual da Bíblia, né? Isto a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus, né? E assim foi que eu fui estudando um pouco sobre essa questão. Um livro que me ajudou muito, que eu tenho comigo, foi o primeiro livro que eu li sobre a questão, é esse aqui, do Bart Ehrman, né? O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Esse livro fala sobre a questão da Bíblia, dos copistas da Bíblia, né? Ele fala que o Novo Testamento existe muitos manuscritos e esses manuscritos são conflitantes entre si. Então, aqui fala Bart Ehrman, a maior autoridade, a maior autoridade em Bíblia do mundo, né? Ele estudou em seminário teológico tradicional, se não me engano acho que é batista que ele estudou, e é fundamentalista. O que é fundamentalista? É aquele que leva a Bíblia ao pé da letra, né? Que é o que acontece com com a maioria das igrejas, né? Principalmente as pentecostais, que levam a Bíblia ao pé da letra, né? Quer dizer, está escrito isso, é assim, assim, né? E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim, né? Inclusive, a gente sabe que a Bíblia teve vários copistas, que esses copistas ou escribas eram nem sempre eram os mais letrados, né? Então você tem aí traduções do Novo Testamento, principalmente, você tem traduções que não são que você não sabe realmente se é daquela forma, se foi dito daquela forma ou não, né? E a questão depois disso eu comecei a procurar a questão do espiritismo, né? E eu conheci um estudioso, doutor em ciências da religião, pelo YouTube, e ele escreveu um livro chamado Analisando as Traduções Bíblicas. Ele chama Severino Celestino da Silva, né? E esse livro aqui é muito bom, né? Que ele fala muito sobre a questão da reencarnação na Bíblia, né? Então vale a pena ler sobre a reencarnação junto com este livro. A questão ele vai bem no original, no hebraico, no grego, né? Inclusive ele mostra a reencarnação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Bom, para não alongar muito o vídeo, já está alongado, já está em 4 minutos já de vídeo, eu vou deixar aqui, eu não vou conseguir agora as passagens bíblicas, mas são passagens que ao falar, toda aquela pessoa que lê a Bíblia conhece e vai poder raciocinar junto comigo. Bom, no Antigo Testamento eu acho muito interessante uma passagem que fala assim, no livro de Jó. No livro de Jó fala assim, eu vim,
como que é? Do ventre da minha mãe, eu vim do ventre, eu vim do ventre da minha mãe e voltarei para lá, né? Nasci do ventre da minha mãe e voltarei para lá, né? Quer dizer, tem alguns evangélicos, teólogos católicos falam que isso quer dizer que ele voltará para o ventre da mãe terra, né? Sendo que Jó, ele viveu numa época que seria entre os deuses pagãos, né? Mas a questão é que ali não está falando de Deus pagão, está falando do Deus hebreu, né? E Jó ele fala isso, nasci do ventre da minha mãe e para lá voltarei, né? No sair, agora eu lembrei, no sair do ventre da minha mãe e para lá voltarei. Então essa é uma das passagens que dá a entender a reencarnação, né? É uma passagem que é muito interessante. Na Bíblia Católica tem o livro de sabedoria, né? E nesse livro de sabedoria, lá tem uma passagem que fala assim, que por eu ter tido uma boa índole, vim num corpo bom. Ou melhor, eu tenho um corpo bom porque tenho um espírito puro, algo assim, tá no livro de sabedoria também, né? Ainda voltando no livro da Bíblia, tanto católica quanto a Bíblia evangélica, né? Tem a questão que fala que Deus castigará os pais nos filhos. Tem uma passagem que fala isso. No Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio, né? E o livro de Números, que lá fala que Deus castigará o pai nos filhos na terceira e na quarta geração. Você pegando essa passagem e indo para Ezequiel, no livro de Ezequiel, se não me engano, capítulo 18, lá fala que o filho não levará a culpa do pai. Então aí, isso até é interessante porque essa passagem bíblica, ela é pega por pessoas que querem achar contradições na Bíblia e é tido como uma contradição, o que não deixa de ser, né? Se a gente for interpretar ao pé da letra, de acordo com a teologia tradicional, realmente é uma contradição, né? Porque no texto do Pentateuco, que é Deuteronômio, Números, lá fala que o filho leva a culpa do pai na terceira e na quarta geração se fizer alguma besteira, né? E já no livro de Ezequiel fala assim, na verdade fala mais ou menos assim, é, se o, tem se dito que o filho levará a culpa do pai, o profeta Ezequiel fala. Aí ele fala assim, mas não é assim, cada um levará a sua própria culpa. Então, tendo isso, o que explica isso é só a reencarnação. Vem a ser a reencarnação. Por quê? Porque aí passa-se na terceira geração, na quarta geração, nasce novamente aquela pessoa para receber a sua recompensa reencarnada, podemos assim dizer. Claro que isso é uma suposição, mas é o que tira aí essa contradição bíblica, porque senão não tira, não tem como tirar essa contradição, né? Outra passagem agora, bom, no Novo Testamento nós temos o mais claro que Jesus fala que o profeta João Batista era o Elias que havia de vir, né, para preparar o caminho dele, né? Aí teólogos, tanto católicos quanto evangélicos, inclusive tem um teólogo que é o bispo Dom Estevão Bittencourt, ele explica assim, que na verdade Elias não morreu, Elias foi arrebatado, isso é verdade. Só que para ser arrebatado, ele não poderia ir nesse corpo de carne, nesse corpo aqui. Ele teria que ser transformado, quer dizer, ele teria que morrer, né? Ele teria que morrer. Então, porque ele teria que deixar esse corpo carnal para ter um corpo glorioso. Então, de qualquer forma, ele passou pela morte física, queira ou não. Não perdeu a consciência, mas passou pela morte física. E aí ele vem com outra roupagem, com outra personalidade, que é a de João Batista. Ainda no Novo Testamento, se você pegar em Gálatas,
né? O apóstolo Paulo, que supostamente escreveu Gálatas, né? Porque que nem esse autor aqui, Bart Ehrman, ele fala que muitas das cartas apostólicas foram atribuídas a Paulo, né? Não foi ele que escreveu ele mesmo, mas algum discípulo dele escreveu, né? As cartas. Não todas, mas a maior parte parece que, de acordo com os estudos mais atuais, não foi o apóstolo Paulo que escreveu, foi atribuído a ele, né? Então, em Gálatas, o apóstolo Paulo fala: de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele colherá, né? Quer dizer, aí vem uma pergunta que passa assim na minha cabeça, né? Que sempre passou na minha cabeça. O que uma criança que nasce defeituosa, paraplégica, o que ela semeou para colher aquilo, entendeu? Ou uma pessoa que nasce até psicopata, né? A pessoa já nasce psicopata, nasce com aquela deformação cerebral, né? Não tem emoção e quer dizer, ela vai direto pro inferno, nasceu daquele jeito, quer dizer, Deus está jogando com as pessoas, entende? Ou ela é daquele jeito, como diz no livro da sabedoria, porque o seu espírito era ruim, o seu corpo ficou daquele jeito. Quer dizer, o espírito moldou aquele corpo, entende? Então, ou senão uma criança nasce para morrer de fome, que nem a gente vê aquelas crianças em partes da África, né? Que a gente vê que nasce ali pobre e acaba pegando doença, morrendo. Quer dizer, o que aquela criança semeou se ela tem uma vida só, né? Então, assim, o que explica tudo isso é a reencarnação. Sem a reencarnação, você não consegue explicar nada, nenhuma dessas questões. É uma passagem também de Jesus, que ele fala assim: seja perfeito como o Pai é perfeito. Como que a gente vai ser perfeito em uma vida só? Essa é outra questão também. Então, a gente tem que começar a procurar estudar melhor, entender que realmente existe uma interpretação da Bíblia que apoia a questão da reencarnação, né? Outra passagem também é uma passagem que Jesus fala, eu vou até procurar aqui que eu conheço, eu acho que eu sei onde está, em Mateus. No livro de Mateus, na Bíblia, você tem aqui em Mateus, quando Jesus fala da lei de Moisés e ele traz um sentido mais profundo para a lei, né? É Mateus capítulo 5, isso mesmo. Mateus capítulo 5, que Jesus fala assim, que na lei, Mateus capítulo 5, versículo 21 em diante. Na lei está escrito: não matarás, não matarás. Aí Jesus diz que aquele que julgar seu irmão, o chamando de louco, no versículo 22, será réu do inferno. Quer dizer, Jesus está falando que aquilo que sai da boca também mata, né? Aí ele fala assim, no versículo 23 em diante: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te com ele enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário, o acusador, te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás até pagar o último centavo. Então, aqui Jesus está falando que cada um vai pagar, né? Cada ser humano vai pagar aquilo que deve. Até o centavo vai ser pago. Essa é outra passagem também que é difícil de teólogos, tanto católicos quanto evangélicos, explicarem sem a base da reencarnação. A reencarnação é a única que consegue explicar essa passagem, né? E aqui fala que o acusador, que para mim que sou espiritualista, o acusador na verdade nada mais é do que também a sua própria consciência, né? Te entrega para o juiz, que é Deus. Deus é o juiz, né? E o juiz te entrega para o oficial. O que é o oficial? O oficial são aqueles que trabalham na lei do karma. O que é o karma?
O karma é a questão da semeadura que está em Gálatas, né? Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Que de Deus não se zomba, que nem fala lá em Gálatas. Então, esses senhores do karma, que são o oficial, te encerra na prisão. O que é a prisão? É o corpo físico, é esse mundo aqui, né? E aí Jesus fala que você não vai sair dessa prisão enquanto não pagar o último centavo. Essa é a questão. E para ser perfeito, uma vida só não basta. E Jesus fala, seja perfeito como o Pai é perfeito. Ele dá uma ordem, na verdade, é um imperativo. Ele fala, seja perfeito como o Pai é perfeito. Como que eu vou ser perfeito em uma vida só? Também é essa questão, né? Então, é isso aí. Né? Eu queria gravar esse vídeo mais para despertar mesmo a curiosidade em quem tem essa dúvida da Bíblia e a reencarnação, e também mostrar que realmente existe base bíblica para quem defende a reencarnação dentro da Bíblia, né? A questão de Jesus morrer pelos nossos pecados, essa coisa toda, realmente foi assim, eu entendo assim, mas o morrer pelos nossos pecados é por causa de nós, né? Quer dizer, com a morte de Jesus tem uma escritora esotérica que fala, que chama Helena Blavatsky, ela fala que com a morte de Jesus parte do karma planetário foi tirado, quer dizer, nós vamos reencarnar menos, né? Porque ele trouxe aí a lei do amor, que ainda nós estamos aprendendo, né, a praticar essa lei, né? Porque como diz na Bíblia, nós somos maus desde a nascença, né? Então, Jesus, na verdade, ele pagou os nossos pecados nesse sentido, né? Ele intercedeu pela humanidade e quis que aquele sacrifício dele fosse em prol da humanidade para que a nossa evolução através da reencarnação seja mais rápida. Bom, aí é questão também de estudar, de procurar, de conhecer, né? E entender que realmente faz sentido algumas questões aí de quem acredita na reencarnação, né? Como eu acredito. Bom, é isso. E é isso aí. Só isso que eu ia falar. Demorou, foi extenso, mas valeu a pena. Falou. Tchau, tchau.